Conteúdo concreto. Cultura, educação e pesquisa em um papo informal, descomplicando conhecimento. Olá, você que está aí pelas rampas da UERJ Mediações. Meu nome é Kleber Pereira e nós estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto. Esse programa que é feito numa parceria do site saladacult.com.br e da nossa Rádio UERJ, a nossa querida Rádio UERJ. Esse podcast de hoje, nós vamos falar de uma coisa que está bombando agora. Nós estamos novamente aqui em 2020. Você sabe que eu não gosto de datar, né? Mas esses têm que ser datados porque nós estamos no meio da pandemia de 2020. Se você está aí na cápsula do tempo, nos encontrou dentro de qualquer iPhone, iPad, iPod, saiba que a gente estava no meio da pandemia gravando esse podcast. Não estamos nas nababescas instalações da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Não estamos lá na UERJ, né, nos nossos estúdios, mas estamos aqui com esse calor humano que permite a internet. Vamos falar hoje sobre inovação, porque se houve uma coisa que a educação teve que fazer, foi inovar na pandemia. Alguma coisa que talvez fosse uma quarentena de 40 dias, virou uma oitentena, noventena e foi embora. A gente já está há um tempão, né, já estamos há 6 meses nesse troço e não saímos. Então hoje a gente vai falar sobre inovação na educação, um pouquinho sobre esse panorama que a gente está, depois a gente estica esse papo. E para falar sobre isso eu não estou sozinho não, vou começar com primeiro as damas da mesa. Está aqui com a gente a Alexandra Barbosa, mestre em educação pela UERJ, possui licenciatura e bacharelado em pedagogia. Ela também tem especialização em supervisão escolar na Uniswan e atualmente ela é coordenadora do Laboratório de Tecnologia, Informação e Comunicação da Pró-Reitoria de Graduação, LATIC, na UERJ. Tudo bom, Alexandra? Como é que você está? Tudo bem, Kleber. Obrigada aí pelo convite. Muito bom, né, participar desse momento com vocês. E vamos lá, né? Vamos falar aí sobre inovação. Esse é um tema, assim, para mim é muito interessante, né? Porque geralmente a inovação ela vem muito atrelada aos aparatos tecnológicos, aos artefatos, né, digitais. E para mim a inovação está para além disso tudo, né? A gente sabe que a tecnologia ela vai se desenvolvendo, ela vai criando, ela está sempre muito além do que nós imaginamos aí com realidade virtual, realidade aumentada. Mas quando a gente traz isso, né, para o cenário, né, da educação, a inovação, na minha concepção, está muito mais no uso em que os docentes fazem dessas interfaces. Então, nós sabemos que, às vezes, uma sala de aula extremamente equipada, com vários aparatos tecnológicos digitais, se o professor não tem uma formação para atuar naquele contexto, ele não consegue fazer um bom uso e não consegue inovar em absolutamente nada. Então, assim, na minha concepção, na nossa área educacional, a inovação vem muito do uso que o docente, né, que o professor faz ali com seus estudantes dessas tecnologias todas, né, que surgem na cibercultura, com a nossa cultura aí contemporânea. A gente sabe que o tempo todo coisas novas estão surgindo, que fazem parte do nosso cotidiano, né, do cotidiano do docente, do dia a dia aí dos estudantes como um todo. Então, a inovação, para mim, está nesse uso, né? E, para isso, a gente precisa investir em formação de professores. Isso! Caramba, já deu um pontapé inicial daquele que vai quase no gol, né? Foi lá embaixo, arrebentou. A gente está aqui também com o meu querido Rodrigo Pérez, coordenador do IFHT, Instituto Multidisciplinar de Formação Humana com Tecnologia da UERJ, é pesquisador, bolsista do Laboratório de Inovação e Tecnologia da Saúde da UFRN e é presidente da Fundação Assegura. O homem é multifacetado e manja muito e tem que trabalhar muito com inovação. Então ele vai falar um pouquinho também para a gente aí de qual é o perfil dele aí, como é que ele tem visto isso. Fala com a gente, Rodrigo! Obrigado, Kleber, pelo convite, e eu estou muito contente com o convite e, sobretudo, com o tema, e gostei muito do que a Alexandra falou. A gente teve, durante essa pandemia, está tendo uma oportunidade muito grande de fazer a separação do joio do trigo, e era um momento delicado, e esse momento oferece essa oportunidade, que é a distinção entre forma e conteúdo.
estava se fazendo uma educação, e se falava muito de inovação em educação, e muito investindo em forma. Não adianta você ter uma forma de ponta, não adianta você ter uma distribuição de internet banda larga, com uma série de coisas, se o conteúdo, se a essência, que é o que se extrai do docente, ela não tiver adaptada, preparada, pensada, planejada para isso. A gente teve e tem tido exemplos de como isso é tiro na água. E essa pandemia, as pessoas começaram a ver em casa, os filhos não estavam aprendendo, ninguém estava conseguindo entender nada, de que era preciso realmente repensar o modelo. Então, inovar é muito importante, mas nesse processo de formação, o conteúdo ele tem que ter a preferência sobre a forma. A gente tinha, eu tenho 44, vou fazer 45 anos ano que vem, no verso das revistas, o anúncio do Instituto Universal Brasileiro. Era uma empresa que fazia curso pelo correio, ela mandava as apostilas pelo correio. A gente teve, ao longo do tempo, no país, vários mecânicos que foram formados pelo Instituto Universal Brasileiro, várias famílias que tiveram a sua instalação elétrica consertada por eletricistas que foram formados pelo Instituto Universal Brasileiro. Então, assim, porque era um conteúdo de qualidade, uma distribuição simples de apostila pelo correio, mas o importante é o conteúdo. A preferência, o mais importante é o conteúdo. A gente estava vendo um momento, e está vivendo ainda, da forma suplantar o conteúdo. E essa pandemia tem servido para alertar sobre esse problema. Soluções muito requintadas, muito avançadas, preocupação com como fazer, sem que você tenha um olhar cuidadoso com o que você está oferecendo, qual é o conteúdo que você está oferecendo, qual é a estratégia que você tem de distribuição daquele conhecimento, que precisa também ser pensado no público. O mesmo conteúdo, ele não necessariamente funciona da mesma forma para públicos distintos. Então é preciso também você fazer uma multiplataforma de distribuição de conteúdo. Aqui, a gente vai fazer uma coisa mais focada em atividades lúdicas, porque é um público que tem uma maior dificuldade de concentração. Aqui é um público que a gente vai fazer as informações mais densas através de gráficos, de simulações. Então, assim, também pensar em como esse conteúdo precisa ser distribuído. Eu acho que hoje já é um consenso e já está claro que a educação mediada veio para ficar. A gente não sabe quanto tempo essa situação vai durar. É uma realidade que ninguém domina. Eu me lembro que no final do ano, no início do ano, não vi nenhum vidente, não vi ninguém falando que o mundo ia parar. Ninguém acertou isso e o mundo parou. E fiquei muito assustado da maneira como parou. Só que também fiquei satisfeito como as pessoas se mobilizaram, como as pessoas estão buscando. E aí, mais à frente, a gente vai falar um pouco de inovação, do que surgiu. Tem muitas iniciativas interessantes pipocando, qualidade, para você fazer verificação de qualidade de conteúdo, você fazer métrica de conteúdo, que é importante, que era uma preocupação que não se tinha. As pessoas diziam que aquele curso tinha tantas horas, mas já foi metrificado como? Qual é a métrica que foi usada? Como é que eu sei que esse conteúdo que está sendo distribuído, ele compreende tantas horas? Essas preocupações são importantes, você não viram a casa da mãe Joana, que era o que estava acontecendo. Então se avançou muito em muitas coisas, se avançou muito na discussão em relação à qualidade do conteúdo e se avançou muito também em regulação, no sentido de você aprender a destrinchar o que está sendo feito, qual é o tamanho do curso, quanto ele dura. Mas a gente tem aqui com a gente também quem? O Lucas. O Lucas é aluno da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, está no nosso projeto também aí, no estágio dele. Vai falar rapidamente sobre essa experiência dele de estar fazendo estágio à distância, né? Porque o estágio é formativo também, é parte das atividades acadêmicas, científicas e culturais que o aluno faz no campo de formação. E vai falar um pouco dessa experiência com essa inovação. Como é que é esse negócio para você, Lucas? Como é que é essa emoção para poder falar sobre qual é o papel do aluno nisso? Como é que é um aluno de presencial que tem que viver essa experiência nova, inovadora? Olá a todos, primeiramente obrigado pela oportunidade de estar participando dessa conversa, que é enriquecedora, porque eu sou o outro lado da moeda, escuto professores falando e como aluno é uma aula à parte, então é sempre um prazer estar presente nesse tipo de conversa. E tem sido uma experiência bem diferente. Quando começou o ano eu não esperava que isso pudesse acontecer, nem quando comecei a faculdade imaginava isso. Tem sido uma experiência muito diferente
e, da melhor maneira possível, tenho que me integrar e me adaptar, porque o momento pede esse processo de adaptação e de integração. Quando foi sugerido o período acadêmico emergencial na UERJ, com as aulas remotas, meu primeiro pensamento foi para quem? Porque eu sou aluno de instituições públicas desde o meu início. Desde que eu entendo por gente, eu estudei a vida inteira em escolas públicas e faço uma universidade pública. Então, eu sempre pensei nesse processo de integrar todos, incluir todos. Então, quando teve essa sugestão, procurei saber o que a UERJ vai oferecer para entregar a todos os alunos, o que será feito para isso, porque nada faz sentido se metade da turma conseguir caminhar e a outra metade ficar parada no mesmo lugar. Não faz sentido isso. Então, o primeiro pensamento foi esse. E tendo medidas de inclusão oferecidas pela universidade, eu acredito que seja importante para não deixar a universidade parada, porque ela não para, a universidade não para, mas não deixar o período acadêmico parado. Então, é importante. O estágio também tem sido online. Converso bastante com o Kleber, mas nunca nos encontramos pessoalmente. Então, tem sido uma experiência diferente, mas na medida do possível, a gente consegue lidar bem com isso. Muito legal. Essa fala do Lucas, né, ela traz a gente para um outro ponto do nosso papo. Uma até das questões, né, que eu lembro agora da pauta era em relação ao EAD e o ensino remoto. É uma das questões que mais aparece, inclusive para mim. Qual a diferença? A gente agora está fazendo EAD na UERJ, por exemplo. Por que a gente não diz que é EAD? Por que a gente usuário diz que é ensino remoto? Acadêmico. Então, por isso que a gente diz que a gente não está fazendo EAD, inclusive em respeito à própria educação à distância. Os professores praticamente tiveram que estar no online por um momento emergencial de fato, porque esse estudante que agora está no ambiente virtual, e aí tem o Lucas, você é do presencial, não é isso? Sim, sim. Você não é um estudante de educação à distância, como acontece no CEDERJ, né? Você, quando fez o vestibular, você estava preparado para atuar numa sala de aula presencial, assim como os seus professores. Então, nesse momento, você não deixou de ser do estudante do presencial e agora passou a ser à distância. Você está, momentaneamente, nesse período aí de crise, fazendo aulas no ambiente virtual. Quando isso tudo passar, você não vai permanecer nesse ambiente virtual, a não ser que esse professor queira, mas ele vai ter, né, tudo vai voltar para o presencial. Então, por isso que a gente diz que essa é uma diferença entre o período, né, o ensino remoto e EAD. A EAD, quando o estudante ele entra num curso, uma disciplina EAD, ele vai permanecer ali, né, no totalmente online até o final. Né? Claro que o ambiente virtual de aprendizagem da UERJ, ele sempre esteve disponível, e inclusive no caso do LATIC, é um ambiente virtual voltado para a graduação presencial, né? Não é a graduação à distância. No caso da graduação à distância na UERJ, nós temos o CEDERJ. Então, o nosso ambiente virtual ele já tinha essa característica para ser usado no presencial, né? Não com a modalidade de educação à distância, mas aí pensando numa educação online. Né, que aí é um outro conceito, inclusive que eu estudo, que vem dos meus grupos de pesquisa, que essa educação online, ela não está presa na EAD, no presencial, no semipresencial. É essa educação que ela é atravessada pelo digital em rede, né, e em mobilidade, que é o que nós docentes vivemos hoje. Hoje não se dá aula como, né, há 2 décadas, 3, 50 anos atrás. O professor de hoje ele está contextualizado na cibercultura. Um outro tópico do nosso papo, que eu acho que aí o Rodrigo, né, que tem uma experiência que não é exatamente a mesma da EAD que a Alexandra descreveu, mas que é curiosa, né? Qual é a lógica que mantém o IFHT, hein, Rodrigo? Porque é um instituto feito para trabalhar de uma maneira completamente diferente do resto da universidade enquanto instituto. Ele não supervaloriza o presencial, mas ele faz alguma coisa híbrida. Como é que é isso? O que é essa ideia multidisciplinar e de educação que traz um ambiente de inovação como o IFHT? A ideia era o seguinte:
A formação mediada, ela tem 2 caminhos. Você tem um conteúdo proprietário e você tem um conteúdo de terceiros. Então, o IFHT, ele produz o seu próprio conteúdo. Nosso curso de graduação, que foi aprovado no Conselho, é o curso de Gestão Pública. É o primeiro tecnólogo da UERJ. Foi uma demanda do governo do Estado, ainda na gestão do professor Ricardo, dizendo que o grande gargalo que o Estado tinha era a baixa qualificação e capacitação dos municípios, e precisava ter um curso para formar os quadros nos municípios. Então, a gente propôs um curso de gestão pública, um tecnólogo em 2 anos. Ele tem 6 ênfases profissionais: gestão da educação, gestão da saúde, segurança pública, planejamento urbano, meio ambiente e cultura e esporte. Esse curso ele vai ser oferecido nos primeiros 5 anos exclusivamente para gestores e servidores municipais, pessoas lotadas nas 92 prefeituras do Rio, e só a partir do 6º ano que ele vai entrar na grade regular do vestibular. É um curso totalmente gratuito, como qualquer curso de graduação da UERJ, mas o objetivo dele nesses primeiros 5 anos é ocupar esse espaço no estado do Rio de Janeiro e qualificar e capacitar os municípios. Além do conteúdo proprietário, o IFHT também faz parcerias com órgãos da UERJ e de fora, auxiliando essas pessoas e essas instituições para a produção de formação humana mediada. Então, Faculdade de Direito, a gente ajudou lá a fazer o curso de Faculdade de Direito. IBRAG, a gente ajudou lá a fazer a disciplina do IBRAG, vários alunos lá da disciplina. O mestrado lá da Telesaúde, a gente ajudou o mestrado da Telesaúde para que eles pudessem preparar as disciplinas. Então, funciona sendo um parceiro de quem quiser o nosso conhecimento de como fazer formação humana, uma maneira que a gente veio desenvolvendo ao longo do tempo de fazer a formação humana, que tem dado muito resultado, e também a produção do conteúdo próprio do Instituto, que a gente vem produzindo. Queria fazer uma pequena, mas assim, é bem pequena, olha, não dá nem para ver, de tão pequenininha, discordância de um pouco com a Alexandra, mas não é em relação ao conteúdo, não. É só fazer uma viradinha assim de nada. Que eu acho, e a gente tem visto isso, que os MOOCs e os auto-instrucionais, eles têm um papel a cumprir no Brasil. É que eles não estão sendo usados para isso. Você não traduziu o MOOC nenhuma vez. Massive Open Online Course. São cursos online de auto-instrucionais. Massive Open Online Course. Então, os MOOCs, eles têm o objetivo de atender as pessoas que querem fazer o curso. Agora, um outro passo importante, que é a criação da biblioteca de REAs, Recursos Educacionais Abertos, que em inglês é OEA. Um caminho que ficou nesse momento que a gente está vendo é que a gente precisa investir numa biblioteca de REAs para que você tenha o aluno novamente no centro do processo. O aluno, quando vai se inscrever em determinado curso, ele possa já estar melhor preparado, sobretudo o aluno cotista. Então, o apoio ao cotista que vem sendo dado pela universidade, ele pode e deve ser reforçado também com uma estrutura e uma oferta de conteúdo, com curadoria, de uma biblioteca de recursos educacionais abertos. Eu acho que a gente tem que fazer isso. A dinâmica de acesso à biblioteca, ela é muito casada com o desempenho dos alunos. Então, quando você vê, por exemplo, muitos acessos a determinados REAs, você começa a ver um aumento do desempenho nas disciplinas correlatas àqueles recursos. Esses recursos, eles visam o professor, o docente, para a hora que ele vai montar o curso dele. Por isso que você tem uma curadoria nas bibliotecas. Então, a gente poderia e deveria fazer, está se discutindo isso, algumas pessoas já têm discutido isso, aqui as públicas do Estado, da gente construir uma mega biblioteca de REAs, uma curadoria compartilhada, para que quem for produzir conteúdo aqui no Estado do Rio de Janeiro, em qualquer lugar do mundo, porque ele é aberto, ele é gratuito, tenha lá os seus recursos já disponíveis. O cara não precisa inventar a roda. Eu tenho uma animaçãozinha que explica aqui o que é um podcast. Pô, não preciso fazer outra. Eu pego essa animaçãozinha que explica o que é um podcast e boto no meu curso. Eu tenho aqui um gráfico que explica como é que você faz para dar cambalhota, fazer polichinelo. Eu pego aqui e boto no meu curso. A gente precisa investir nisso também para melhorar o nível de qualidade do material e ganhar, sobretudo,
dinamismo na montagem desse material, porque os professores vão passar a ter acesso a uma biblioteca farta de recursos críticos de todas as áreas em que eles podem usar para isso. Então, era nesse sentido. Muito legal. Em relação aos cursos, né? Quando eu falo dessa EAD, a crítica não é a modalidade em si, porque tem muitos cursos, né, de educação à distância altamente qualitativos e são fundamentais. Vide nosso CEDERJ e outros que têm todo um cuidado com o conteúdo. O que eu trouxe é aquele curso EAD que não há preocupação alguma com o contexto de formação em si, com o material, com o preparo, com nada, né? Que a gente sabe que são cursos que vendem só diplomas. Então, eu não estou generalizando. Ao contrário, só trazendo esse contexto que existe, que a gente sabe, mas a gente tem que sim, né, defender a nossa EAD por uma EAD cada vez mais qualitativa. Não, eu entendi isso, não foi feito. Só por isso que eu falei que era bem pequenininho, era só dar uma viradinha. Foi importante você trazer isso para que fique claro. Inclusive, eu lembrei de Pinot, né, e Nova, quando eles falam de auto, hétero e ecoformação, né, que nós nos formamos conosco, autoformação, nos formamos com o outro, heteroformação, e nos formamos dentro do nosso contexto, que é a ecoformação. Então, eu, obviamente, na minha trajetória, enfim, na minha itinerância formativa, já fiz muitos cursos em que eu estava, eu e o conteúdo em si, né, online, e aprendi demais. A gente sabe disso, que a gente aprende muito também na nossa autoformação, né, nessa nossa relação, às vezes, ali, com aquele curso online ou com aquele material que está disponível, dependendo da qualidade que se tenha, a gente aprende, assim, absurdamente. Então, assim, todos esses contextos, né, de formação nossa com o outro e a ecoformação que ele traz, tudo isso é importante e faz parte da nossa formação. Então, acho que foi fundamental você ter trazido isso para que fique claro. É um momento que a gente, ao mesmo tempo, está aprendendo tanto que eu acho que sairemos mais fortes disso tudo. Eu acredito que a gente, de certa forma, está se fortalecendo, mesmo diante desse caos aí como um todo. E aí, voltando à questão da inovação, quantos professores não estão aprendendo e inovando, né, a fazer uso desse digital na sua sala de aula? E eu acredito que quando tudo voltar para o presencial, ele ou ela pode usar, né, e lançar a mão de tudo que aprendeu ao longo aí dessa pandemia. Lucas, a sua réplica. Não, só para pontuar, é que pode ter parecido um pouco de crítica, mas não foi uma crítica, foi apenas pontuei o meu lado da moeda. É importante esse diálogo, claro, porque é a primeira vez que estou tendo a experiência de escutar o outro lado, depois que começou esse período acadêmico emergencial, porque com as aulas online você não tem aquele contato com o professor, você não pode chegar após a aula e bater aquele papo para pontuar algo X ou Y. E é importante escutar também a versão, entre aspas, do que se passa. E sim, de fato, é novo, é diferente para todo mundo e os professores também têm que ter total autonomia. Eu queria agradecer a boa vontade e as palavras de vocês. Eu trouxe o Lucas, né, para estar conosco aqui, porque eu sabia que essa dimensão dos dois lados faz muito sentido para todos nós que estamos passando por esse momento de inovação. Acho que muitas coisas foram faladas aqui. Se a gente colocar uma escuta atenta com tudo que foi dito, você vai ver que tem vários caminhos que já estão definidos e que a gente só precisa ajustar, né? Eu queria agradecer ao professor Rodrigo. Um abraço, meu querido. Valeu. Um grande abraço. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Lucas. Obrigado, Kleber, pelo convite. Obrigada. Foi muito bom. Valeu. Queria agradecer também a professora Alexandra. Obrigada, Kleber. Obrigada também aí ao Lucas. Como eu sempre digo, não há docência sem discência, né? Como nos diz, claro, Paulo Freire. Então, Lucas, é uma troca e nós estamos juntos, né? A gente está trocando, professor aí, docente, e é isso. Obrigada. Queria agradecer ao parceiro Lucas aí pela parceria
E para você que ficou com a gente aí inovando em ficar ouvindo podcasts, ou que não inovou, mas ainda assim está se educando conosco, fica com Deus e até a próxima. Conteúdo concreto. Produção Rádio UERJ e Salada Cult. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE.